Você já passou ou está passando por alguma dificuldade e no meio do caminho te surgiu uma proposta tentadora que te fez pensar ser até uma oportunidade de Deus para a sua vida? É claro que Deus nos dá oportunidades e traz soluções no deserto, mas é importante que você saiba que o diabo também nos faz inúmeras propostas. Por isso, nós precisamos aprender a identificar o que vem de Deus e o que vem do inimigo, e é disso que vamos falar nesse vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou a Bia Bernardinelli e hoje quero trazer uma palavra de Deus para você. Mas antes de começarmos, gostaria de contar com você para se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas, para que mais vidas sejam alcançadas e transformadas pela palavra de Deus. Vamos começar! O deserto é o lugar que nos aproxima de Deus, é o lugar que molda nosso caráter e nos faz crescer na fé, mas também é o lugar que nos deixa vulneráveis, fragilizados, e se não estivermos firmados na palavra de Deus, não seremos capazes de resistir às tentações e às propostas do inimigo, pois a passagem pelo deserto vai muito além do que um momento difícil, mas ela molda nossos corações e nos prepara para um propósito muito maior que vem de Deus, e o inimigo quer impedir que isso aconteça. Por isso, trabalha incansavelmente para nos fazer desistir de tudo ou para nos tirar do caminho que Deus preparou para nós. Podemos observar que o próprio Jesus, sendo Filho de Deus, passou pelo deserto durante 40 dias e 40 noites em jejum, pois Deus o estava preparando para o seu ministério, além de morrer na cruz pelos nossos pecados e para que por meio dele pudéssemos ser salvos. Ele viveu uma vida exemplar nessa terra, para que pudéssemos seguir os seus passos e também para nos mostrar o que poderíamos passar. E o deserto foi um deles. A Bíblia vai dizer que após 40 dias e 40 noites em jejum, Jesus teve fome e após isso foi tentado pelo diabo. Ou seja, durante 40 dias e 40 noites, Jesus já havia passado por muitas outras dificuldades. Porém, após isso, teve fome e o inimigo veio tentá-lo, pedindo que, se ele realmente fosse o Filho de Deus, transformasse as pedras em pães. O inimigo obviamente sabia que ele era o Filho de Deus, mas quis que Jesus o provasse e, aproveitando que ele estava com fome, o fizesse quebrar o jejum e pecar contra Deus. Durante esse período, o inimigo fez várias outras propostas para Jesus, atacando inclusive o que acredito que seria o mais difícil para ele, que era a morte na cruz. Vamos ver o que ele disse. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Muitas vezes isso também acontece conosco. Depois de passarmos por muitas dificuldades, inseguranças, incertezas, quando nos surgem algumas propostas, logo pensamos ser algo de Deus para as nossas vidas. Porém, quando isso acontece, devemos analisar algumas coisas, como por exemplo, se aquela proposta está alinhada com a palavra de Deus, se ela te traz paz e também os sinais que Deus nos dará relacionado àquela proposta. Por isso é tão importante nós orarmos e consultarmos a Deus a respeito daquele assunto. Lembre-se de que nas primeiras tentações do diabo contra a vida de Jesus, ele também usou a palavra de Deus. Porém, Jesus o retrucou usando a palavra, e foi isso que o fez se afastar de Jesus. Logo após resisti-lo por tantas vezes, Deus enviou anjos para alimentá-lo e fortalecê-lo durante toda a caminhada. Então é claro que Deus não tem prazer em nos ver sofrer, passar pelo deserto, por dificuldades e aflições, mas o deserto é um propósito de Deus para nos preparar para algo muito maior, que vai muito além do que o que sentimos ou necessitamos. Lembre-se de que tudo o que Deus faz tem um propósito.
Assim como Ana, que tinha o sonho de ser mãe e era estéril, porém Deus usou a sua esterilidade, um lugar improvável, porque sabia que Ana se derramaria aos pés do pai e faria um voto com Deus, entregando seu filho Samuel para servi-lo por toda a sua vida. Porém, esse já era o plano de Deus. Deus queria levantar um novo sacerdócio e ele precisava vir de pessoas verdadeiramente tementes a Deus. Mas para que tudo isso acontecesse, Ana precisou passar pelo deserto, para que esse propósito nascesse no coração dela, onde, na verdade, nasceu do coração de Deus. É no deserto que muitas vezes haverá uma união de propósitos alinhados entre o seu coração e o coração de Deus. Por isso, não se renda às propostas do inimigo. Procure consultar a Deus em tudo o que você fizer. Peça sinais a Ele, ore, busque a Ele e preste atenção se tudo que você tem aceitado e deixado entrar em sua vida, em sua casa, tem trazido paz ao seu coração. E eu tenho certeza que Deus vai te conduzir pelo caminho que Ele deseja que você siga. Espero que esse vídeo tenha edificado sua vida. Que Deus te abençoe.